Fonética, fonologia, os nomes são tão parecidos, né? Dá até para confundir. Mas olha, por trás desses nomes, existem duas maneiras bem diferentes de investigar uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem pensar: falar. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que separa e também no que une a fonética e a fonologia. E para começar, vamos pensar nessa informação que é, no mínimo, surpreendente. Todo o nosso aparelho para falar, para cantar, para contar uma história, na verdade, ele foi emprestado de outras funções bem mais básicas como respirar e comer. Isso já levanta uma baita questão, não é mesmo? Pois é, se a gente pode fazer um número quase infinito de barulhinhos com a boca, como é que no meio desse caos todo a gente consegue se comunicar? Como é que uma pessoa entende a outra? É exatamente para responder isso que a gente precisa entender a diferença entre fonética e fonologia. Elas são as duas peças-chave desse quebra-cabeça. Vamos começar com a primeira peça, então, a fonética. A melhor forma de pensar nela é como a ciência que estuda o lado físico, sabe? O lado concreto da fala. É a matéria-prima de todas as línguas do mundo. A fonética, ela olha para essa máquina fantástica que a gente tem. Pulmões, laringe, língua, lábios. Ela estuda como esse hardware, que é universal, funciona para criar qualquer som que um ser humano seja capaz de produzir, não importa o idioma. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a fonética é universal. Ela vai descrever e classificar todos os sons possíveis, desde um estalo de uma língua africana até o nosso R arrastado. É tipo um inventário completo de tudo que a nossa boca consegue fazer. Mas só ter a matéria-prima, o hardware, não adianta nada. A gente precisa de um programa, de um software, para fazer a coisa funcionar, certo? Bom, é aí que entra a fonologia, a nossa segunda peça do quebra-cabeça. A fonologia, ela não está preocupada com todos os sons possíveis. A pergunta que ela faz é outra: quais diferenças entre os sons realmente importam para criar significado numa língua específica? A fonologia estuda as regras do jogo. Esse exemplo aqui é perfeito. Pensa em faca e vaca. A única diferença física entre o som do f e o do v é uma pequena vibração nas cordas vocais. A fonética só descreve isso, mas a fonologia chega e diz: opa, em português, essa vibraçãozinha muda tudo. Ela cria duas palavras com significados completamente diferentes. E aqui, mais um exemplo claro. O som que começa chato e o que começa jato são produzidos de um jeito muito parecido. De novo, é a fonologia que vai lá e identifica essa pequena diferença como algo fundamental, um traço distintivo. São esses sons os que mudam o sentido, os fonemas, que são o grande foco da fonologia. Ou seja, a fonologia é o sistema de regras que uma comunidade de falantes usa, a maioria das vezes sem nem perceber. Ela pega aquela infinidade de sons que a fonética descreve, filtra e organiza num conjunto bem menor, bem mais estruturado, que funciona para aquela língua. Ok, vamos juntar as duas coisas agora. Uma comparação final para que essa diferença fique super clara na cabeça. Essa analogia é ótima. Imagina só, a fonética é o estudo de todas as cores que existem no universo. Já a fonologia, ela estuda a paleta específica de cores que uma língua, como o português, escolhe para pintar suas obras de arte, que são as palavras e os seus significados. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem direto. A fonética lida com o físico, com o universal, os sons brutos, que a gente chama de fones. Já a fonologia lida com a função, com o que é específico de cada língua, os sons que fazem a diferença, os fonemas. Um estuda a matéria-prima, a outra estuda o sistema que a gente constrói com essa matéria. No fim das contas, entender a diferença entre fonética e fonologia vai além da linguística. É sobre a gente conseguir apreciar a complexidade gigantesca que existe por trás de algo que fazemos todo santo dia sem nem pensar. Essa capacidade incrível do ser humano de transformar sopro e movimento em significado.